E eu quero falar nesta noite de um assunto. Todos os assuntos bíblicos nós são por demais importantes, né, na nossa vida, nos ensina. Mas existe um órgão vital, né, no nosso corpo chamado coração. E esse órgão vital tão importante, Deus dá muita ênfase a ele, porque nós encontramos versículos de Gênesis a Apocalipse falando com respeito ao nosso coração, sendo ele endurecido, né, pelo próprio Deus, para provar o amor e a misericórdia dele para com seu povo. Ele falou isso lá para Moisés, né? Eu vou endurecer o coração de Faraó. Isso não quer dizer que o coração de Faraó era duro. Deus que fez isso para mostrar os milagres que ele precisava mostrar para o seu povo ainda no Egito. E às vezes outras pessoas, mesmo ouvindo o Evangelho, continuam endurecidos os seus corações. E às vezes são chamados de nécios, né? Ou tardios para crer. Jesus falou isso para os dois discípulos no caminho de Emaús. Está em Lucas capítulo 24, versos 3 até o 32. Então nós iremos ver algumas referências sobre isso e o porquê Deus tem tanto interesse nesse órgão tão vital, né, do nosso corpo, chamado coração. E não sei se alguma das irmãs vai conseguir nos acompanhar, né? Os versículos que eu irei citar, poderemos, talvez nos ajudaria, né, que até a gente encontrar aqui, poderia demorar mais um pouco, né? Nós vamos para o livro de Provérbios. Esse é o versículo base, né? Nós iremos usar para esta noite. Encontra-se no livro de Provérbios. Eu fiz algumas anotações aqui, algumas a gente poderá citar de cor. O versículo base para a nossa meditação nessa noite está em Provérbios, capítulo 23, verso 26. Provérbios 23, verso 26. Na tradução da minha Bíblia, diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. A Vida Nova, Bíblia, tradução da minha Bíblia de Vida Nova. Filho meu, a outra tradução mais antiga diz: filho meu, dá-me o teu coração, né? Por que Deus tem tanto interesse no nosso coração? Filho meu, dá-me o teu coração. Então nós sabemos que o nosso coração, ele é o centro, né, da vida. Ele é o centro da vida. O mesmo Salomão, no capítulo 4, verso 23, ele diz: sobre tudo o que você precisa guardar, guarde o teu coração, porque dele procede a saída da vida. É exatamente por isso que Deus tem tanto interesse nesse órgão do nosso corpo físico chamado coração. E eu coloquei aqui um título para essa pequena palestra nessa noite, embora percebemos que todos são aqui cristãos, né? São filhos e filhas de Deus. Mas eu pergunto: de quem é o teu coração? Uma vez que Deus pede, né?
dá-me teu coração. De quem é teu coração? Ele está usando aqui Salomão. Salomão, na verdade, ele está dando um conselho de sabedoria de pai para filho. Mas nesse versículo é Deus mesmo falando conosco através de Salomão. Toda a Bíblia fala conosco, né? É Deus falando com o homem através da sua palavra, usando os seus servos no passado. O apóstolo Paulo, em Romanos 15, verso 7, diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito, né? E então nós vemos que de quem é o teu coração, né? Uma vez que Deus pede, filho meu, dá-me o teu coração. Nosso coração, ele é como que um baú que você pode guardar todas as coisas antigas, coisas velhas e coisas novas. Ele é o centro da atenção de Deus e ele é o centro das nossas emoções. Tudo guardamos no nosso coração. Momentos de tristeza, momentos de alegria, tudo provém do nosso coração e às vezes fica armazenado nele. Então, por que Deus tem tanto interesse no nosso coração? Uma vez que entregue a Ele de verdade, com sinceridade, Ele deseja governar o nosso coração e não deixar invadir a tristeza, o pecado no nosso coração. Deus quer sempre ver os seus servos, as suas servas alegres, felizes. Por isso Paulo recomenda lá aos Efésios: se você está contente, cante louvores. Nós ouvimos aqui no grupo cantando, mas por outro lado ele diz: chorai como os que choram. Então nosso coração é assim. E às vezes, irmãos e irmãs, quem sabe o meu, o vosso coração pode estar dividido. Não é totalmente do Senhor. Acho interessante que no passado nós vemos lá em 2 Crônicas, capítulo 17, aliás, capítulo 15, verso 17, existia um rei chamado Asa. Eu gosto muito das histórias do Velho Testamento, que muito nos ensina a compreender o Novo. E como eu disse, né, toda a Bíblia fala do nosso coração, nos ensina. E o rei Asa, ele começou a governar muito bem. A Bíblia diz que ele fez o que era reto diante do Senhor. Mas incrivelmente ele, quando chega quase no final do seu reinado, então nós vemos que quando ele começou a derribar aqueles altares de idolatria que havia no meio do povo de Israel. Até a sua própria mãe ele a destronou como rainha, porque ela também era idólatra, e ela havia construído um altar. Ele derrubou aquele altar e destronou a sua própria mãe, porque o verso 7 diz que o seu coração era reto diante de Deus. Verso 17. Mas interessante é que os irmãos lerem aí, o versículo diz que ele não conseguiu derrubar todos os altares. Está escrito lá: os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Exatamente por isso que Deus pede o nosso coração. Ele quer nos ajudar a ser perfeitos. Essa perfeição que a Bíblia cita aqui de Asa é referente aos seus antecessores, que eram idólatras.
Por outro lado, nós vemos que, mesmo Deus tendo tanto interesse no nosso coração e nós entregando a Ele, né? Como Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração, para que os seus olhos vejam, né? Ou sigam os meus ensinamentos e você sinta prazer neles. Em primeiro lugar, nós precisamos entregar totalmente o nosso coração ao Senhor. E nós sabemos que é o Senhor Deus, Ele sonda os nossos corações. Por mais que nós tentarmos ser perfeitos 100%, nunca, jamais conseguiremos isso. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3, verso 13 e 14, ele diz: ainda que eu quisesse ser perfeito, não alcançaria isso. Irmãos, quanto a mim, está escrito lá, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, né, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É o versículo que vem a seguir. Então nós vemos que, enquanto nós estivermos nessa natureza carnal, mesmo Deus pedindo o nosso coração, dá-me o teu coração, Ele quer nos ajudar a seguir aquilo que Sua palavra nos ensina. Então, quando nós entregamos, né, fizemos, né, creio que todos aqui fizeram, no dia que nós aceitamos, né, ou cremos no Senhor, né, na verdade Ele que nos aceitou, quando nós cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador e Senhor, Ele nos purificou, nos perdoou do pecado que nos condenava à perdição eterna. Porém, a natureza carnal pecaminosa, continuamos com ela. Então, o interesse de Deus sempre no nosso coração é porque é nele e é gerado a salvação por Cristo Jesus através da fé. Paulo, quando escreve aos Romanos capítulo 10, verso 8, 9 e 10, ele diz assim: que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos, sempre citando o coração, observe aí. Se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Com o coração, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Tudo está envolvido no coração. Então, quando nós entregamos a Deus o nosso coração, como Salomão escreve aqui: filho meu, dá-me o teu coração, isso é Deus pedindo, né, àqueles que Ele tem chamado para ser salvo, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3, né? Ele nos chamou, nos escolheu desde a fundação do mundo, Efésios capítulo 1, verso 4, aliás. Então nós vemos que Ele limpa os nossos corações, e só assim nós poderemos entrar nos céus. Apocalipse 21, verso 27, diz assim: que naquela cidade não entrará coisa nenhuma contaminada, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Não entrará naquela cidade coisa nenhuma contaminada. Por isso que Deus pede o nosso coração. Só Ele pode limpar o nosso coração. Mateus 5, verso 8, Jesus lá no Monte das Oliveiras, ele ensinando a respeito dos mandamentos, né? Ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração. E só Ele pode limpar o nosso coração. Nenhum ser humano consegue limpar o seu coração. Ele é um órgão tão importante que Deus tem tanto interesse nele, porque só Ele pode fazer isso, limpar o nosso coração. O rei Davi, uma vez orando, ele pergunta ao Senhor: Senhor, quem entrará no seu santuário para te louvar? Então vem a resposta: os que têm as mãos limpas, o coração puro, não tem vaidade e sabe amar. Essas qualidades, pouca não.
mas que precisa existir no nosso coração. Primeiro, o coração precisa ser limpo. E quando Paulo diz aqui então que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, a palavra da fé que pregamos, porque é através da fé que nós cremos no Senhor Jesus. Quando Ele nos chama e nos pede o coração, como fez conosco, e nos limpou, e nos salvou, e escreveu o nosso nome no livro da vida, para entrarmos naquela cidade onde coisa nenhuma contaminada entrará. Ele plantou nos nossos corações 3 coisas importantíssimas, chamada a primeira de fé sobrenatural. A fé sobrenatural é aquela que nos leva a crer no invisível, no impossível. Hebreus 11, verso 1. E no verso 6, o escritor da carta aos Hebreus diz: Hebreus 11, 6: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, quando Deus pede o nosso coração e nós entregamos a Ele o nosso coração, como fizemos, Ele planta no nosso coração a fé sobrenatural, porque a fé natural todo ser humano nasce com ela, e a natural é natural. O Senhor Jesus falou para Nicodemos: que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Há diferença aí. Então, por isso Deus tem tanto interesse no nosso coração e pede o nosso coração para colocar nele aquilo que não tínhamos antes, fé sobrenatural. Por isso que Paulo diz, Efésios 2:8: pela graça sois salvos por meio da fé. Só assim é que nós cremos no Senhor, aceitamos pela fé a salvação. O segundo item chama-se esperança. Romanos 9, verso 24 e 25, salvo engano. É o 8, aliás. Romanos 8, 24 e 25. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Não tínhamos essa esperança. Esperança é a expectativa. Nós aguardamos a entrar naquela cidade santa, onde coisa nenhuma contaminada entrará. Essa é a nossa esperança. E nós vemos isso, o apóstolo Paulo falando em Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. A nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de subordinar-se todas as coisas. Por isso Deus tem tanto interesse no nosso coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Mas ele tem sido realmente do Senhor? Ou temos dividido o nosso coração com o Senhor e as coisas deste mundo? O Senhor Jesus, quando ensinava para os seus discípulos, ele falava assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Mas nós nos preocupamos. Já estamos pensando que amanhã temos que trabalhar, temos que fazer alguma coisa. E quem sabe, às vezes, diante dessas circunstâncias, desse pensamento, todos temos que trabalhar, precisamos trabalhar, mas às vezes nos preocupamos mais com isso do que em servir a Deus. E o nosso coração então torna-se dividido com as coisas deste mundo. E nós sabemos que ninguém melhor do que o Senhor nosso Deus para conhecer. Mas Ele é amoroso, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. O salmista Davi no Salmo 23 diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Graças a Deus por isso. Salmo 23, verso 6, né?
Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse habitar na casa do Senhor nem tempo existia, mas ele estava prevendo o céu, aquela cidade onde não entrará coisa alguma contaminada. E nós vemos que tanto ele conhece os nossos corações, né? Que no Salmo 139, verso 23 e 24, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Observem que, como eu disse anteriormente, todos os versículos bíblicos, né, apontam para o nosso coração, o centro da vida, o centro das nossas decisões, o centro das nossas emoções. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me, vê se há em mim, só Ele, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Que oração bonita, né, do salmista. Sonda-me, ó Deus. No primeiro versículo deste mesmo capítulo diz: tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento, quando me levanto. Ele sabe tudo a nosso respeito. Não há como esconder de Deus. Por isso ele pede o nosso coração: filho, filha, dá-me o teu coração. Eu quero te ajudar a seguir neste mundo tenebroso, neste mundo cruel. Eu sei que vocês poderão ter algum vacilo, algum deslize, mas se o seu coração estiver ao meu dispor, eu vou te ajudar. Todos nós sabemos, como disse anteriormente, por causa da nossa natureza carnal, somos tendentes a cair, a pecar, a vacilar. Ninguém melhor do que um homem chamado pela própria palavra de Deus, segundo o coração de Deus, né? Davi, para nos ensinar o que é vacilar, o que é arrepender-se e o que é voltar correndo para os braços do Senhor. Davi errou várias vezes. Às vezes alguém lembra só do adultério, né? Batseba. Não foi só isso. No capítulo 24, segundo Samuel, ele faz lá um levantamento, né, do seu exército, e um homem que nem era assim tão fiel a Deus, chamado Joabe, né, aconselha o rei: não faça isso, Deus não vai agradar disso. Ele temou isso, e era um homem segundo o coração de Deus. E Joabe, capitão do exército, obediente, foi lá e fez um censo, né? E contou milhares e milhares de soldados. E aí ele esqueceu de Deus, confiou no seu exército. Deus então o chicoteou por isso. Deu a ele 3 escolhas. E ele então escolheu cair nas mãos de Deus, porque ele sabia que Deus é misericordioso. Por isso ele disse lá no Salmo 23: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Quem aqui nunca errou? Quem aqui nunca pecou contra Deus? Mas uma oração que eu sempre digo, todo crente deveria fazer, ter esse salmo de cor na sua mente e no seu coração. Salmo 51, verso de 1 a 13. Nós não iremos ler todo o salmo, mas o verso 10, que fala também do coração, Salmo 51, 10, Davi diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto ou inabalável. E ele vai dizendo aí, né? Purifica-me com hisopo, né? É o verso 12, né? Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito reto, né? Verso 13, olha só:
Às vezes alguém em pecado quer evangelizar os outros, não vai conseguir. Pode falar, a palavra de Deus não vai ter ação na boca daquele que está em pecado. Por isso que Davi faz essa oração e diz: então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Então, quer dizer, antes disso, eu tenho que me converter, eu tenho que confessar ao Senhor os meus pecados, para depois falar para os pecadores que o Senhor salva, que o Senhor perdoa. E é isso, irmãos e irmãs, que nós precisamos, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque Ele sonda os nossos corações. No capítulo 16, segundo Crônicas, verso 9, como nós vemos aí, falamos do rei Asa, vamos falar de novo, agora no capítulo 16, verso 9, como eu disse anteriormente, nunca deixarei de repetir que nós carregaremos, né, essa natureza ruim, pecaminosa até a sepultura, ou quando o Senhor arrebatar a sua igreja, se livre estivermos, porque seremos transformados. Então, o verso 9 diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E daí por diante, Asa começa então a enfurecer. Isso aí é um profeta repreendendo Asa. Ele vem falar algumas verdades para o rei, e o rei não aceita, e esse, segundo a Bíblia, foi o primeiro rei, olha só, temente a Deus, né? Seu coração era justo diante do Senhor, foi o primeiro rei a prender o profeta, lançar no cárcere, o rei Asa. Como é, né, o nosso coração, às vezes as nossas atitudes, como que nós mudamos, né? Do vinho para a água, né? Jesus transformou a água em vinho. E às vezes nós fazemos o contrário, né? Ou queremos fazer. E às vezes até conseguimos, porque se deixarmos ocupar o nosso coração com as coisas ruins deste mundo, Deus não divide o seu trono com ninguém, e o nosso coração, quando entregue a Deus, passa a ser o trono dele. Jesus disse: viremos para Ele e faremos nele morada. E se de repente nós começarmos a deixar entrar as coisas ruins desta vida, as coisas pecaminosas, que não condiz com a vida de um servo, de uma serva de Deus, o que acontece? O Espírito Santo entristece e vai se apagando, né? 1 Tessalonicenses 5, verso 18: não apagueis o Espírito. E aí o crente fica sem ação. O rei Davi perdeu a sua moral, não como rei, mas como servo de Deus. Enquanto ele não confessou seu pecado, Salmo 33, né? Enquanto calei, os meus ossos foram secando. Enquanto me calei, os meus ossos foram secando. Mas quando confessei ao Senhor, tudo se renovou. Aí depois ele diz: alegrai-vos comigo, né? Por isso mesmo. Ele faz um convite aos servos de Deus no passado. Então nós vemos, irmãos, que o nosso coração, ele pode nos enganar. Mesmo sendo cristãos, podemos ser enganados pelo nosso próprio coração. Nós vemos que o profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 9 e 10, ele diz assim: olha, enganoso é o coração do homem, mais corrupto do que todas as coisas. Quem o entenderá? Pelo verso 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder,
segundo o fruto das suas ações. Interessante, né, nós observarmos esses mandamentos do Senhor e aplicar realmente o nosso coração na sabedoria da palavra de Deus. O livro de Provérbios, Salomão ocupa vários capítulos aplicando os seus ensinos através da sua sabedoria que Deus lhe deu ao coração. Só no capítulo 3 de Provérbios encontra-se quase a metade do capítulo, Salomão sempre falando do coração. Aplique a palavra no coração. Aplique os ensinamentos do teu pai ao teu coração. Sirva a Deus, né, de todo o teu coração. E é exatamente neste órgão tão vital do nosso corpo, chamado coração, é que Deus também, a partir dele, quer receber os nossos louvores. Cantamos aqui, né? Alguns hinos. Será que foi de coração? Ou o nosso coração está dividido? Se tiver, Deus não aceita. Tem que ser de todo o coração. Salmo 119, verso 10, é de todo o coração te busquei. Ou se quiser colocar isso, Salmo 119, verso 10, 11 e 12. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Tudo isso aplicado ao coração, nós dificilmente, não digo impossível, mas dificilmente iremos fugir da vontade do Senhor. Dificilmente iremos fugir da vontade do Senhor. Todos os nossos pensamentos, nossos planos procedem do coração. O sábio Salomão, ele pôde nos ensinar isso. No capítulo 16, verso 1 de Provérbios, né? Ele diz: muitos planos, né, há no coração do homem, mas permanece, né? O coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Outra tradução de cima, que permanece são os conselhos do Senhor. Então nós vemos que realmente, né, nós planejamos muita coisa, precisamos realmente, né? Você pode sair, eu vou comprar isso ou aquilo, vou vender isso ou aquilo, sem planejar. Mas em primeiro lugar precisamos buscar a direção do Senhor. Tiago nos ensinou isso, né? Nunca diga: amanhã estarei em tal lugar, venderei, comprarei, fazer negócio, né? Vou fazer negócio. Mas diga: se o Senhor quiser, eu vou. Às vezes nós esquecemos esse pequeno detalhe, né? Para aqueles que têm o coração realmente entregue ao Senhor, sempre diz assim: se o Senhor quiser, iremos e faremos isto ou aquilo. Alguma vez podemos ser enganados pelo nosso próprio coração. Nós citamos aí Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração do homem, mais corrupto que todas as coisas. Quem me entenderá? Precisamos buscar mais a Deus em oração. Já também citamos aí Salmo 119, verso 10, né? De todo o coração te busquei, diz o salmista, né? E nós vemos também no verso 18 de Salmo 119, quando o salmista diz assim: desvenda os meus olhos, né, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Se o nosso coração estiver dividido, a nossa visão espiritual também está. E nós não conseguimos enxergar totalmente, termos uma visão perfeita da vontade de Deus nas nossas vidas aqui neste mundo. Temos a certeza nos céus, né? Paulo diz que na esperança fomos salvos, e essa esperança se mantém nos nossos corações. A fé genuína, né? Nós vemos, ela se mantém nos nossos corações,
Mas às vezes nosso coração é dividido na questão do amor. E Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, né? Que precisa permanecer no coração do crente a fé, a esperança e o amor. E ele diz ainda esses três, mas o maior desse é o amor. E às vezes o maior que nós dividimos, porque às vezes nós passamos a amar outras coisas, né? E colocar Deus à parte. Ou seja, dividimos o nosso coração, enquanto Deus diz: dá-me o teu coração. Então nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração, né? Buscar ao Senhor. Isso é essencial para a nossa vida cristã, para nós crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz o apóstolo Pedro, né? 2 Pedro 3,18. Então nós vemos que é importante isso aí. E quando nós meditamos na palavra de Deus com oração, né? Nós não damos espaço para o pecado, ainda que ele esteja bem perto de nós. O escritor da carta aos Hebreus diz, né, que o pecado bem de perto nos rodeia, bem de perto, e nós precisamos escapar dele. E o rei Davi, no Salmo 45, verso 1, diz: de boas palavras transborda o meu coração. Essas boas palavras foram buscadas da palavra de Deus. E quando o nosso coração está cheio da palavra de Deus, nós só falamos realmente coisas boas, coisas que até o mundo para ouvir. Mas quando o crente fala besteira, até o mundo fica de olho. Poxa, mas fulano, né, diz que é crente, ela diz que é, mas palavras desse jeito, né? Coisas que às vezes nem as pessoas que são do mundo pronunciam, e nós achamos aquilo legal, né? Dividimos o nosso coração com Deus, e Ele não divide o seu trono com ninguém, então Ele não vai aceitar isso, uma vez que o nosso coração é o trono de Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele falou com respeito a isso. Nós vemos no Evangelho de Mateus, né? Capítulo 15, versos 18 a 20. Os escribas e fariseus hipócritas, né, estavam questionando o Senhor Jesus com respeito aos seus discípulos terem apanhado alguma coisa lá e não lavaram as mãos e comeram. E o Senhor Jesus deu uma marretada neles com respeito a isso aí, falando do coração. Falando do coração. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, inclusive vai trazer um vermezinho, né? Se toma um remédio lá e sara. Mas o pecado é só Jesus. É isso que eles estavam falando. E é por isso que o salmista diz aqui: o meu coração, tinha uma outra tradução mais antiga, eu tinha lá em casa, que diz assim: o meu coração ferve, né? Com palavras boas. A pessoa, o coração fervendo, com a palavra de Deus. É, Rosa? A tradução mais antiga diz, essa aqui diz diferente, né? De boas palavras transborda o meu coração. Mas se estiver cheio da palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus disse ali: o coração vazio, né? Tem homicídio, prostituição, adultério. E nós que somos cristãos precisamos nos abster dessas coisas. Se nós estivermos com o nosso coração dividido, eu falei anteriormente, né, a respeito dos nossos louvores, Deus não vai aceitar. Ou é 100%, ou é melhor nem louvar. No capítulo 15, verso 8 de Mateus, para o Rodrigo retroceder aí no verso 8, o que está escrito lá, né? Este povo me honra com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Será que nós estaríamos incluídos nesse
ovo nesse grupo? Eu quero crer que não, né? Se o nosso coração for 100% do Senhor, eu ainda, Rodrigo, nós estamos ensaiando, né? Se o coração não for dele, né? Não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro no seu coração, então já não há mais nada, né? Não passa de quê? De uma ilusão. Você está iludindo a você mesmo. Eu estou iludindo a mim mesmo. Se o meu coração não for do Senhor, estou iludindo a mim mesmo. Não adianta você vir na igreja, gostar dos cultos, cantar louvor, se o seu coração não for dele, não será de mais ninguém. Satanás não está interessado no seu coração, não. Ele já sabe que você não aceitar aquilo que você vai de corpo, alma e espírito para lá. Ele não quer só o coração, ele sabe que vai tudo isso para lá com ele. Mas o Senhor Deus, através do nosso coração, Ele salva a alma e o espírito. Claro, porque nem se falando do corpo, porque o coração está dentro do corpo, né? E o apóstolo Paulo fala isso, irmãos, né? Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, né? O Rodrigo vai colocar aí para nós. Olha lá: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e coração, corpo, porque o coração está dentro do corpo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam achados íntegros, conservados íntegros, né? E irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança, né? E nós sabemos que quando o Senhor vier, mesmo com as nossas dificuldades, mas Ele sabe do esforço que nós estamos fazendo para nos mantermos santos e irrepreensíveis. Santos são aqueles que entregaram seu coração a Deus. Filho meu, dá-me o teu coração. Entregou a Ele, é santificado pelo sangue de Cristo. Viver aqui uma vida de santificação é outro estudo, né? A cada dia precisamos nos despir, né, da nossa natureza carnal, dos desejos carnais, aquilo que Jesus falou lá em Mateus capítulo 18. E do coração procede toda coisa ruim, mas também coisa boa, né? Os nossos louvores, as nossas ações de graças, né? Tudo que nós fizermos para a obra do Senhor de coração, claro, em primeiro lugar entregando a Ele, é aceito. Mas se nós deixarmos nosso coração ocupar com as coisas deste mundo, Ele não vai aceitar. Então nós vemos que quando o Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, nós chegaremos na presença dele perfeitos, para entrar naquela cidade onde nada contaminado entrará. Paulo escrevendo aos Coríntios, né? 1 Coríntios 15, a partir do verso 51 até o 58, ele diz: eis que eu vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, porque é necessário, né? No momento, no abrir e fechar de olho, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, né? Porque é necessário, claro, esse corpo não vai entrar lá no céu. É necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que é mortal, o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se tirar ou se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Só assim, prontos, nós entraremos na glória, na cidade santa. E lá, segundo João viu, né, Apocalipse 21, diz: não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Mas não é por isso que nós vamos deixar de viver uma vida santificada aqui na presença de Deus. Precisamos nos esforçar. Se o Senhor me chamar, ou quando Ele vier buscar a sua igreja, eu já estiver morto, né? Ou se o vivo estiver, Ele vai me transformar, esse corpo vai chegar na sua presença, eu posso viver relaxadamente. Não. Senão você estará dividindo o seu coração. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: esmurro o meu corpo, eu reduzo a servidão.
para lhe ser agradável. E em Colossenses capítulo 3, verso 5, ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele cita várias coisas ali: prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno, vai por aí, né? E Tiago vai um pouco mais além e diz: a concupiscência dos olhos, aquilo que nós vemos e desejamos, vai para o nosso coração. Isso se chama concupiscência dos olhos. O Senhor Jesus falou isso, né? Quando ele estava dando uma lição de moral àqueles religiosos que não tinham nenhuma moral espiritual, ele disse: olha, se vocês olharem para uma mulher, né, e desejá-la já no seu coração, tudo tem a ver com o coração. No seu coração já cometeu adultério, não precisa deitar fora não, só de olhar. No seu coração já adulterou com ela. É isso que o Tiago chama de concupiscência dos olhos. E depois ele cita mais alguma coisa, soberba da vida, e vai por aí, né? Então isso se chama concupiscência dos olhos. É que nós olhamos, desejamos, desce para o nosso coração. Mas que Deus nos ajude, que nós possamos continuar sendo servos e servos fiéis, mesmo com as dificuldades que nós encontramos aqui neste mundo, né? Satanás, ele está sempre procurando nos derrubar, passar a perna no crente, né? Ele procura nos desviar, tirar a nossa atenção da cruz. E nós precisamos fazer sempre como o apóstolo Paulo, né? Eu prefiro me gloriar mais atrás, né, da cruz de Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir do momento que eu e você, nós entregamos nosso coração a Deus, como Ele pediu lá, dá no teu coração, e nós fizemos isso, né? Então a nossa vida mudou. No dia que nós cremos no Senhor, precisamos continuar essa mudança. Algumas mudanças nós mesmos precisamos fazer. A principal Deus fez na pessoa de Cristo: nos salvar, nos perdoar. Mas viver aqui neste mundo de uma maneira que agrada ao Senhor, nós mesmos precisamos fazer isso, tá? Essa é a nossa responsabilidade como cristãos. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Precisa ser. As coisas antigas, passadas, mudaram, né? Eis que tudo se fez novo. Mas às vezes nós queremos dividir o nosso coração com as coisas antigas e carregar alguma coisinha, né, dentro do nosso coração. Certa vez o Senhor Jesus, ensinando para os seus discípulos, disse: olha, o baú, né, ele usando ali a linguagem mais de hoje, né, o baú, ele pode guardar diversas coisas, né? Mas se você tem algumas coisas novas que precisa guardar, tira as velhas e joga fora. Algumas coisas que você não vai usar mais, né, você pode misturar. Então, uma vez nós salvos, né, precisa haver mudança nas nossas vidas. Algumas coisas precisam mesmo ser jogadas fora, né? Fazer morrer a nossa natureza carnal. Porque a nossa visão é outra. A nossa visão agora é os céus. Se já ressuscitaste com Cristo, né? Buscai as coisas lá de cima. Colossenses 3, verso 1. Onde Cristo vive assentado, né, à direita do Pai. Não é para lá que nós vamos? Mas por que buscar as coisas daqui? Não que nós não necessitamos das coisas deste mundo. Claro, né? Nós trabalhamos, precisamos ganhar o nosso dinheiro para comprar, né, alguma coisa. Mas não firmarmos só nisso e esquecemos que um dia nós estaremos deixando este mundo para habitar com o Senhor. Que Deus em Cristo nos ajude, que o nosso coração seja realmente dele, que não dividirmos com o mundo. Amém.